A paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu espero que você que está me assistindo aí do outro lado esteja gozando da mais perfeita paz. Você e sua família esteja debaixo das mãos do Senhor, protegido por Deus, abençoado por Ele. Estamos aqui na incumbência de estudar mais um assunto, e esse assunto é a nossa terceira lição da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição da CPAD. E essa lição traz por tema a chamada profética de Samuel. Então estou com a minha lição e a minha Bíblia e estamos na incumbência de estudar esse assunto. Eu, servo do Senhor, seu conservo em Cristo, irmão Cassiano de Assis, eu gostaria de falar para você que de repente é novo no canal, seja muito bem-vindo, ok? Se você não se inscreveu, aqui ó, se inscreva, tá? E do lado da inscrição tem o símbolo de um sininho, aperte o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos, tá bom? Da interação com esse canal, porque quando você interage com o canal, o YouTube entende que esse canal está sendo interessante para algumas pessoas. Isso é bom, que divulga esse canal e divulga essa mensagem. Desse lado aqui, deixe o seu joinha se você estiver aprovando essa mensagem, esse estudo bíblico, enfim, se esse canal está te abençoando, aperte aqui deixando o seu joinha, tá bom? Conto com a sua cooperação e a sua colaboração. Deus abençoe. Vamos lá. Como costumamos falar, para iniciar o assunto, você precisa primeiro, estimado professor, superintendente, você precisa conhecer o eixo do assunto que está dentro do tema. E o tema é a chamada profética de Samuel. Porque sabemos que a escola bíblica, muitas vezes, quando a aula não é muito expositiva, cada aluno dá uma opinião, quer falar uma coisa, quer falar outra, e tem uma tendência de fugir muito do assunto. Então, para não fugir do assunto, foque em a chamada profética de Samuel. Da introdução à conclusão, a lição está dentro desse eixo, a chamada profética de Samuel. Para que você não fuja desse assunto, a lição é dividida em alguns objetivos. Existe o objetivo central, que é o objetivo geral, e mais 3 objetivos. O objetivo geral é o seguinte: conscientizar de que Deus levanta profetas para a sua igreja. Ou seja, se ao acabar sua aula, o seu aluno, você conseguir conscientizar seu aluno de que Deus ainda levanta profetas na atualidade para que eles sejam usados na sua igreja, que Deus levanta profetas para o corpo de Cristo, se você conseguir conscientizar os seus alunos desta verdade bíblica, meus parabéns, o objetivo geral, central, foi alcançado. Para esse objetivo geral ser alcançado, é necessário que você discorra os seus assuntos por 3 objetivos, levando em consideração que cada objetivo corresponde a um tópico da nossa lição. Ou seja, existem 3 tópicos, então existem 3 objetivos, um objetivo para cada tópico. O primeiro objetivo que corresponde ao primeiro tópico é definir o profetismo em Israel. O segundo objetivo que corresponde ao segundo tópico é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro objetivo é analisar o ministério profético na atualidade. Então, cumprindo esses 3 objetivos, você acaba cumprindo o objetivo geral. Tá ok? Então, para que você entenda de antemão, a palavra profeta não é uma palavra nova, né? E não é uma palavra também do tempo de Samuel apenas. A palavra profeta aparece 445 vezes na Bíblia, 290 vezes ela aparece no Antigo Testamento e 155 no Novo Testamento. Então, juntando o Novo e o Antigo Testamento, são 445 referências a respeito da palavra profeta. E além de profeta, né, por menores vezes aparece em toda a Bíblia Sagrada a palavra profecia, sendo 8 vezes no Antigo Testamento e 19 vezes no Novo Testamento. Ou seja, a palavra profeta aparece mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Já a palavra profecia aparece mais vezes no Novo Testamento e menos vezes no Antigo Testamento. Então vamos ver a diferença entre o ministério profético, profeta, profecia, o profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essas diferenças, ok? Espero que sua aula seja produtiva e venha ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos lá.
A lição mostra aqui que o profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Então, pelo movimento desse profetismo, viria para o povo de Deus ânimo, despertamento espiritual, fé e esperança para um povo rebelde. Então, Deus levanta homens para ser verdadeiramente seu porta-voz. E qual era o objetivo do ministério? Eles falavam a respeito de Deus, da vontade de Deus, e o seu foco, sua ênfase era a justiça e o direito. Então a sua mensagem era sociopolítica, econômica, cultural. Ele abrangia tudo que se falava a respeito do reino e do povo de Deus. O reino de Deus e do povo de Deus. Tá ok? Aqui está escrito na lição, esse é o fundamento do movimento profético no Antigo Testamento. Já tem uma referência aqui, Deuteronômio 18:18. A Bíblia mostra aqui, por exemplo, alguns sentidos para a palavra profeta. Com Samuel deu-se início aos profetas ungirem reis. Antes de Samuel, nem o profeta ungiu o rei. Depois de Samuel, os profetas começaram a ungir rei. Claro, também, Samuel ele foi o canal de Deus para ungir os 2 primeiros reis. Então, antes dele não poderia isso ter acontecido, porque não houve um rei antes, né, daquele que Samuel ungiu, que foi Saul, e depois Davi. Então, a partir dali também, os profetas começaram a ungir rei. Eles não só eram porta-voz, mas alguém que poderia ungir rei, por ordem divina. E diz assim, segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. Então Samuel era chamado de vidente. E a palavra vidente, no contexto hebraico, é roer ou roser. Roser ou roer é aquele que vê, aquele que enxerga, aquele que tem visão. Já o profeta do hebraico nabi, da raiz nabá, significa aquele que fala, que ouve a voz e transmite-a. É aquele que recebe da fonte, ou seja, para se ter ideia, é uma simbologia semelhante a um pássaro que coloca comida na boca de seu filhote, e o filhote, em vez de comer, ele transmite para os seus irmãozinhos. Era o que o profeta fazia, ele recebia da fonte, recebia de Deus e transmitia para o povo. Então entende-se que vidente é aquele que é usado nas visões, e profeta era aquele que era utilizado nas oratórias. Então um era mais preso às visões, o outro era mais preso à elocução. Nós vemos no Samuel, no contexto da vida de Samuel, esses 2 sinais. Não ele só via, como ele também transmitia. Tá ok? Mas vamos adiante. Eles eram um canal de Deus. E a Bíblia mostra aqui eles como atalaia e como pastor. Conselheiros. Eles eram os maiores representantes de Deus na aliança veterotestamentária. Então, o primeiro objetivo é o profetismo em Israel. Esse era o movimento do profetismo em Israel. A prioridade não era revelar vidas isoladas, mas a mensagem de Deus para todo o povo em prol do seu reino. Então, uma pessoa que fala em nome da outra ou em favor da outra, este era o profeta do Antigo Testamento. Tá? Você vai ver no Novo Testamento a palavra profeta, profetes, com PH, a definição grega, o prefixo desta palavra, junto com o sufixo, juntando as duas, dá um sentido muito interessante. Pro, que vem de antes e a favor, e fet, que vem de femi, falar. Ou seja, aquele que fala antes, fala em nome de alguém, fala em favor de alguém, representa alguém, porta-voz de alguém. Então, até no Novo Testamento, essa palavra profeta, que aparece 155 vezes no Novo Testamento, dá a ideia de alguém que fala em nome de alguém. Não de alguém que fala em prol dos seus próprios interesses ou sua própria palavra, mas alguém que fala em interesses de outrem, trazendo a palavra de outrem. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Vamos ao segundo objetivo. O segundo objetivo é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. Como se desenvolveu o ministério de Samuel?
né? A Bíblia mostra que Moisés, ele promulgou a lei, e Samuel foi o primeiro profeta que teve a responsabilidade de garantir que fosse colocada em prática. Deus usou o primeiro para promulgar a lei e o outro para ensinar o povo a praticar. Engraçado que no Antigo Testamento, por exemplo, você vê duas classes de profeta. São os profetas literários e os profetas não literários. Por exemplo, os profetas literários foram aqueles que, além de profetizar, eles escreveram. Então você vê Isaías, Jeremias, Ezequiel. Profetas não literários é aqueles que não escreveram, mas está lá na Bíblia. Por exemplo, profetas importantes, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, eles não escreveram, mas eles profetizaram, eles não eram literários. Então, os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles tiveram a incumbência de construir todo o cânon sagrado. E não foi só até Malaquias, porque a Bíblia diz que o último profeta da lei foi João Batista. Então, esses, desde Gênesis até Malaquias e João Batista, né, no início do Novo Testamento, o último profeta da lei foi João Batista. Então, desde o primeiro profeta, que foi Abraão, inclusive isso é curioso saber, que a primeira vez que a Bíblia usa a palavra, o termo profeta, está em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7. A última vez que a Bíblia usa essa palavra profeta no Antigo Testamento é em Malaquias, capítulo 4, me parece que versículo 5. Mas assim, em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7, a Bíblia considera, o próprio Deus fala que Abraão é um profeta. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 20, versículo 7, diz assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. É quando Abraão ali nega que Sara é sua esposa, enfim. Então, a primeira vez que aparece a palavra profeta no Antigo Testamento é em Gênesis capítulo 20, versículo 7. E a última vez é em Malaquias capítulo 4, se não me engano, versículo 5. Então, ali a Bíblia mostra por 290 vezes a palavra profeta, profeta. Tanto Nabim, né, que é porta-voz, aquele que vê, ou roê, ou roser, que quer dizer aquele que tem visões, ou vidente. Tá ok? Agora na nossa lição, tópico 2, mostra o seguinte: Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Então, como o nosso objetivo é explicar o desenvolvimento deste homem, a Bíblia diz que ele crescia. Inclusive, o crescimento do crente está em Salmos 1, ali mostra 4 promessas no versículo 3. Será como ave plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria. E a 4ª promessa é: tudo quanto fizer o Senhor prosperará. Para que se obtenha essas 4 promessas, é só termo de informação, é preciso cumprir o que está escrito no versículo 1, né? Bem-aventurado o homem, né, que medita, que guarda e que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu quero focar nessas 4 promessas. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não cai, dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer o Senhor prosperará. A árvore plantada junto a ribeiros d'água, ele tem suas raízes profundas que chega até ao lençol freático. Então, o primeiro crescimento de uma árvore, antes que ela apareça da terra, ela cresce as suas raízes. Quanto maior sua raiz, mais forte e mais saudável será aquela árvore. Então, o crente, ele cresce para baixo primeiro. Ele não aparece no cenário até que tenha firmeza. Foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com João Batista, que foi forjado no deserto, foi o que aconteceu com Samuel. Então, Samuel ele não apareceu no cenário até criar raiz. Primeiro ele cresceu para baixo, depois ele cresceu para cima e depois ele cresceu para os lados, assim como faz uma árvore. O homem ele cresce para baixo, ele cresce em humildade, ele cresce em essência, ele cresce em buscar a Deus. Depois ele cresce para Deus, ele cresce para o Senhor, ele se desponta no cenário como alguém respeitado, que Deus usa, que está sob o domínio de Deus, sob o comando de Deus, que está sob ordem divina, alguém que está ali enviado por Deus. E depois, proporcionalmente, para cima, que é o seu crescimento vertical, também Deus promove o crescimento horizontal, ele cresce para os lados. A árvore que cresce para os lados, ela dá pelo menos 2 coisas. Ela produz frutos, para que as pessoas possam ver e experimentar desses frutos,
e, além dos frutos, ela produz sombra. Então é o que alcança os homens, tá? Inclusive o amor ágape é esse, né? O amor de Deus para o homem, do homem para Deus, e o amor do homem para com o seu próximo. Então, tanto está na escala do vertical como na escala do horizontal. Então Samuel cresceu primeiro para baixo, depois para cima e para os lados. E quando se cresce para os lados, favorecem o próximo, favorece as pessoas que estão mais próximas. Esse era o objetivo de Deus. Era que o ministério daquele homem atingisse um raio gigantesco, né? Era um raio, se a gente vai lá, vai ver mais adiante, que era um raio de mais de 200 quilômetros, 260, mais de 240 quilômetros. E nós vamos ver em que a proporção que tomou o ministério desse homem. Além de disposição para aprender, precisamos disposição para ouvir. Então Samuel, ele cresceu por isso. Ele não só falava, além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Então Samuel, ele se dispunha sempre a ouvir para aprender. É impossível alguém dizer que sabe sem antes ter aprendido, e é impossível alguém ter aprendido sem antes ter ouvido. Muitas pessoas fazem questão de serem ouvidas, mas não querem ouvir. Para aprender, é preciso primeiro ouvir, e depois que aprender, aí você começa a falar para outras pessoas te ouvirem. Tá ok? E a Bíblia mostra o seguinte: Samuel, ele dá início à escola de profetas. Então ele levou tão a sério a questão da construção do caráter de novos jovens vocacionados, que ele construiu a escola de profeta, aonde certamente a sua imagem era o espelho para os demais alunos que gostariam, que eram vocacionados, que estavam desejosos de se tornarem também profeta, né? Diz assim, eu escrevi algo interessante, diz assim, ó, já estava a serviço de Deus. O garoto logo cedo estava a serviço de Deus, e a ideia do verbo hebraico sharat mostra que ele estava a serviço logo cedo. Ana trazia as suas vestes anualmente. Então as vestes que sua mãe trazia não eram do mesmo tamanho. Ela trazia sempre vestes maiores, porque o menino ia crescendo, e juntamente com ele ia desenvolvendo seu ministério. O que eu acho interessante aqui é que Samuel era muito jovem para ser sacerdote, mas dá-se a ideia o seguinte, é como, trazendo para os dias atuais, é como um obreiro que pega o seu filhinho de 2, 3 anos e veste de paletó, gravata, bonitinho, e as pessoas olham ali o obreirinho, aquele obreirinho está ali servindo, né, na igreja, mas não está servindo oficialmente como obreiro, está acompanhando o pai. Mas a dedicação daquele obreirinho é tanta, né, a identificação dele é tanta com o ministério, que ele já parece um mini presbítero, um mini diácono, um mini pastorzinho, sabe? Então era o que acontecia com Samuel. Ele não exercia ainda, mas pelo fato de ser um auxiliar de Eli e ter uma identificação espiritual e ministerial tão forte, ele já vestia roupas sacerdotais, e era tanto para sua mãe Ana um motivo de orgulho, como certamente era para Eli o reflexo daquilo que os seus filhos, Ofni e Finéias, não foram. O desejo, a idealização dos pais na vida dos filhos é que o filho se torne melhor que seus pais em tudo. Um exemplo, o desejo de um engenheiro que é apaixonado pela engenharia é que seu filho se torne um hiper-engenheiro. O desejo de um bom advogado é que seu filho se torne um hiper-advogado, um grande magistrado, um excelente juiz, alguém da área, né? O desejo de um médico é que seu filho se torne o diretor de um hospital, um grande médico, um grande cirurgião. Então, infelizmente, Eli era frustrado nessa área porque ministerialmente os seus filhos não correspondiam aos seus anseios. Em contrapartida, ele via na imagem de Samuel, que era agora como o seu filho adotivo, haja vista que o menino tinha 3 anos quando foi morar com ele, que agora Samuel era a imagem da sua esperança. Ele era a fotocópia de um pequeno homem de Deus, que crescia com dedicação, que crescia com graça, crescia não só para baixo, como crescia para cima e para os lados. E eu anotei alguma coisa aqui interessante, algumas coisas interessantes. A prova de um verdadeiro chamado está no comprometimento. É impossível alguém dizer que tem um chamado se ele não for comprometido com aquilo que ele defende como seu chamado.
Tem muitas pessoas que estão apenas envolvidas e não comprometidas. E eu sempre destaco a grande diferença entre o envolvimento e o comprometimento. Se você for pegar um lanche, um x-tudo, né, você vai ver ali, dentro daquele lanche, a participação de dois animais. A participação do porco e a participação da galinha. A galinha, naquele processo, ela ficou envolvida porque ela doou o seu ovo e saiu. Disse, não, está aqui a minha parte eu já fiz. Deu o ovo e foi embora. Então ela está envolvida naquele processo, né, para que aquele lanche fosse fabricado. E o porco, ele doou o bacon. Só que ao doar o bacon, o porco ele não podia sair. A galinha estava envolvida, deu o ovo e saiu. Mas o porco estava comprometido. Ele teve que dar a própria vida para que houvesse um bacon. Então a diferença entre estar envolvido é fazer alguma coisa, né, é apenas doar alguma coisa e ficar de fora. Mas o comprometido é aquele que dá a vida. Então Samuel estava comprometido e não envolvido. Comprometido com o seu ministério. Desde criancinha. Sua vida era estar do lado de Eli. Samuel, ele crescia, no capítulo 3, versículo 19 e 20, fala algumas coisas interessantes. Vamos lá. Qual era o crescimento de Samuel? Capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair por terra. Agora presta atenção no versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Desde Dan até Beceba, é como se dissesse desde o extremo sul ao extremo norte, desde uma ponta a outra. Sabe o que isso quer dizer? Que no raio de 240 quilômetros, naquela época, que não havia internet, não havia canal no YouTube, não havia Facebook, naquela época, no raio de 240 quilômetros, as pessoas respeitavam e aceitavam Samuel como profeta do Senhor. E a Bíblia mostra que ele, desde os 12 anos, né, foi para ele com 3 anos, mas desde os 12 ele foi apresentado como filho da lei. Flávio Josefo fala que foi aos 12 anos, e possivelmente isso é verdade, como aconteceu com Jesus. A Bíblia mostra que Jesus, aos 12, né, foi apresentado no templo, apareceu no templo com 12 anos, e a tradição judaica mostra que aos 12, uma criança é considerado filhos da lei, e, por exemplo, a educação de Paulo, ele foi criado, o pai dele era fariseu, só em termos de conhecimento. Então, o filho de um fariseu, ele aprendia com os pais a lei até os 5 anos de idade, ele conhecia pelo menos o decálogo, os 10 mandamentos de cor. A partir dos 5 anos, era contratado um pedagogo, um aio, e esse aio ensinava o menino em casa de 5 até os 12 anos. Depois dos 12, o menino já podia estudar com um mentor, no caso de Paulo, um Gamaliel. Né? Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. No caso de Samuel, cresceu aos pés de Eli. Então, a partir dos 12 anos, o menino já é introduzido para o conhecimento profundo da lei, cerimônias e rituais judaicos. Então, Samuel, desde os 12 anos, já era considerado um obreiro, uma pessoa de compromisso, que crescia para realizar a vontade do Senhor. Crescia como um homem, crescia em caráter, como crescia também como obreiro, crescia em ações, né, fazendo a vontade do Senhor. O que Samuel era um reflexo do que ele também aprendeu em casa, porque é a educação no lar que molda o caráter do homem. Então Samuel lá fora era o reflexo do que ele aprendeu dentro de casa. Ele servia a Deus e a Eli. Então ele tinha uma disciplina de estar sempre aos pés de Eli. Ele era os pés e as mãos de Eli. Haja vista que Eli estava quase cego, e a Bíblia diz que ele dormia aos pés de Eli, estava sempre aos pés. A Bíblia diz que ele estava sempre aos pés de Eli para cobrir seus pés. Então aquela rotina, para ele não era rotina, era uma disciplina. Então, um homem de Deus, ele tem que entender que a sua vida tem que ser uma vida voltada à disciplina. Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Tem coisas que não pode fugir dos nossos hábitos diários.
É uma vida de disciplina, regada de bons costumes. Amém? Vamos adiante. O terceiro e último objetivo da nossa lição é analisar o ministério profético na atualidade. O que seria o ministério profético da atualidade? A profecia que aparece 27 vezes na Bíblia inteira, como uma visão, como falamos antes, 19 vezes no Novo Testamento e 8 vezes no Antigo Testamento. Então, é necessário explicar que Deus até hoje levanta homens e mulheres para ser seu porta-voz, seus profetas. Antigamente, os profetas eram literários e não literários, mas o profeta da antiga aliança, literários ou não, eles tiveram a responsabilidade de trazer até nós o cânon sagrado. E os profetas da nova aliança têm a responsabilidade de fazer a igreja, o povo, cumprir esse cânon e não dar prosseguimento ao cânon. Existe, a gente sabe que na história, vários profetas que surgiram por aí, né? Um tal de Joseph Smith, né? E tantos outros que apareceram por aí, querendo dar continuidade ao cânon sagrado. Não, o cânon se encerrou. E Apocalipse 22 diz, ai daquele que acrescenta alguma coisa ou que tira alguma coisa do livro dessa profecia. Então o profeta não é para acrescentar no que já está escrito, nem para tirar do que está escrito, mas fazer o povo cumprir o que está escrito. Tá ok? Então profeta, nós vemos no Novo Testamento agora, profeta como dom ministerial e profeta como aquele que profetiza, ou seja, que é usado no dom de profecia. Profecia é um dom espiritual. Então, enquanto profecia é um dom espiritual, ser profeta, no capítulo, no livro na carta aos Efésios, Paulo fala o profeta como um dom ministerial e a profecia como um dom espiritual. Então, é necessário entender o seguinte, nem todos que têm o dom de profecia ou é usado em profecia, é profeta. Por exemplo, Saul. Saul profetizou no arraial dos profetas, mas nunca foi profeta. Então, nem todos que profetizam é o profeta. Deus pode usar em um determinado momento alguém para profetizar, inclusive para você. E aquela pessoa pode não ser profeta, mas foi usada naquele momento para trazer uma mensagem de Deus para você. Agora, todos os profetas profetizam. E há dois tipos de profetas que profetizam. A Bíblia mostra no Novo Testamento Ágapo, que trazia uma mensagem semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Trazia uma mensagem semelhante, que era uma mensagem de revelação de Deus, como um porta-voz, e transmitia para o povo, para a igreja, como ele transmitiu para Paulo. Como também havia os profetas que eram os pregadores, né? Aquelas pessoas que traziam um texto bíblico e uma revelação profunda daquele texto. Inclusive, neste quesito, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa claro que ele também é um profeta. Ele tem esse dom de trazer aquela revelação bíblica. E hoje existem vários profetas, né? Homens e mulheres que têm uma mensagem inspiradora, uma mensagem bíblica, como também tem aqueles que têm um dom de profecia, que profetizam. Então, em suma, o profeta na nova aliança, ele tanto tem o dom de profetizar, como também é aquele que é usado na palavra para trazer uma revelação no texto, que muitas vezes você lê e nunca entendeu aquele texto. O profeta vai e descortina. Deus usa-o para descortinar, trazer verdades bíblicas que você nunca entendeu, revelações bíblicas. Então este é o profeta da nova aliança, tanto um como o outro. O interessante eu escrevi aqui algo bem interessante. O profeta da lei era literário ou não, eles construíam o cânon sagrado, que foi de Abraão até João Batista, esses profetas que construíram o cânon sagrado. Não só construíram escrevendo, como construíram com a sua história para que outros escrevessem. Por exemplo, Abraão não escreveu, mas outros escreveram a história de Abraão. Então, profetas literários ou não, mas da antiga aliança, eles construíram o cânon. Mas já os profetas da nova aliança, que é os profetas da graça, são usados tanto nos dons de profecia como em mensagens reveladas. Eles têm como objetivo cumprir o cânon, ou seja, colocar em execução a palavra de Deus para a igreja. O profeta que altera a mensagem bíblica, colocando ou acrescentando algo ou tirando algo, não é profeta de Deus. Então a Bíblia diz o seguinte:
você não pode desprezar as profecias, né? Nos 20 grandes conselhos que Paulo deixou à igreja de Tessalônica, ele deixa muito claro em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele fala assim: não desprezeis as profecias. Agora, ouvi tudo e retede o bem. Reter o bem não é reter uma mensagem de vitória, Deus vai te curar, Deus vai abrir porta, não. Reter o bem não é isso. O bem não é o que faz bem a você. O bem, na verdade, não é aquilo que você quer ou gostaria de ouvir, mas é aquilo que você entende que Deus está falando contigo. É aquilo que vem de Deus realmente. Tá? Então, às vezes, Deus dá uma mensagem para um profeta que é A, B e C. Só que ele gosta de profetizar e se empolga e fala A, B, C, D, E, F, G. Não. Deus só se responsabiliza por A, B e C. Deus só se responsabiliza por aquilo que ele manda falar. Ok? Então, esse entendimento é necessário. Eu escrevi aqui: Paulo se considerava um profeta, então exercer o ministério profético ou ser usado no dom de profecia deve evidenciar em sua vida os frutos do Espírito. Inclusive em Mateus capítulo 7, Jesus falou que os falsos profetas seriam julgados por causa disso, porque eles têm até profecia, as profecias dos falsos profetas até se cumprem, mas eles não têm frutos. Então, às vezes julgamos as pessoas pelos dons, quando na verdade elas são não que os dons demonstram ser, mas que os seus frutos manifestam que elas sejam. Samuel cresceu primeiro para baixo, cresceu para cima, e quando cresceu para os lados, as primeiras coisas que ele deu foi sombra e fruto. Então entenda que Deus até hoje quer usar homens e mulheres para ser os seus profetas de Deus. Então deixe isso ciente para os seus alunos, tá bom? E eu gostaria de encerrar lendo aqui, para finalizar essa lição, o chamado profético de Samuel. Diz assim a conclusão: nesses últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejam vigilantes, como já dissemos. Todo o enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. A palavra, ela nivela, ela julga qualquer profecia. Nenhuma profecia é maior que a profecia deste livro. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva desse lado, tá bom? Deixe seu joinha deste outro. Continue orando por nossas vidas. Deus abençoe a tua vida e o teu ministério. E acredite, Deus te chamou para ser profeta nesta terra. Deus abençoe.